Boa tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu ver, não, ficou muito ruim. Deixa eu ligar uma lâmpada que tem aqui que eu esqueci. Ah, sim. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Assim ficou bem melhor para nós essa posição da luz. A pessoa que tem a testa muito pequena como a minha não pode ter uma luz seguindo aqui em cima. Então a gente tem que dar os nossos corres, né? Gente, veja só. O tema que eu estou trazendo hoje é um tema que eu acho até sensível. E veio de uma conversa que me tocou muito. Sabe aquela conversa de que assim, poxa, mas eu oro tanto, né? E será que realmente isso é para mim? Será que eu tenho fé? Será que a minha fé é pequena? E eu quero dizer aqui para vocês que sim e que não. Mas que antes de qualquer conclusão que vocês cheguem, eu quero que vocês escutem com bastante carinho, com bastante atenção, tá? Antes de qualquer julgamento, senão vai cair antes de qualquer julgamento. Mas sim, veio dessa posição de escuta de alguém que se perguntou se o que estava vivendo era naquele momento falta de fé. Agora imagina que comigo. Você tem um desejo no seu coração, você tem uma vontade no seu coração. E aí você ora, você reza, não sei qual é a sua crença, eu só estou aqui colocando de igual o meu linguajar, e aquilo não vem. Como é que vocês imaginam, e pode aqui compartilhar no chat, como é que vocês imaginam que essa pessoa, que essa mulher, ela está se sentindo? Será que está se sentindo bem? Será que não? Como é? E aí você ora um ano, ora dois, ora o terceiro, ora o quarto e vai orando e a coisa não chega. Qual seria a sensação? Não sei se você já passou por isso, mas passando ou não, imagina qual seria a sensação? Abandonada. E mais? Abandono, realmente. Sinto abandonada. Foi interessante. Não colhei por essa ótica, mas é abandonada, como se não tivesse sido ouvida, né? Estou aqui falando e ninguém me escuta. Abandonada. Gente, que massa! Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Mas é se sentir abandonada, se sentir não ouvida. Imagina a gente aí quando é criança, na nossa época, né, que chegava na sala, que os adultos estavam falando e a gente não podia falar. Mais ou menos desse jeito você não era vista, é abandonado. Tem gente ali balançando a cabeça, né? É abandonada. Vamos ver se eu vou chegar aqui para vocês a apresentação. O que é que acontece? Esse abandono, essa falta de escuta, essa falta de se ver, de estar sendo enxergada, ela transfere para a gente toda uma sensação também de frustração. O abandono ele traz essa sensação de frustração. Por quê? Porque é aquela parte mais importante para mim. Ora, se eu tiro um tempo para eu conversar somente com a Marielza, somente com a Raíssa, é porque aquele tempo é importante para mim. E elas, nesse momento, estão sendo importantes para mim. Aí eu falo tanto, converso tanto com elas, e elas não me escutam. Esse estresse começa a produzir um alto cortisol. E aqui a gente vai falar da espiritualidade com a fisiologia. E talvez não seja falta de fé. Talvez seja esse cortisol alto, preste atenção, gente, que está fazendo com que tudo isso aconteça. Ou seja, você não tenha o seu sonho realizado, o que para a física quântica eles chamam de o colapso da função de onda. Mas eu não vou entrar aqui na física quântica, não. E imagina você, quantas vezes você orou, você acreditou e nada mudou. Ou nunca aconteceu com vocês. Se nunca aconteceu, tá tudo bem. Só coloca aqui que não aconteceu. Mas quantas vezes você orou, você acreditou com toda a força e aquele negócio não mudou? Talvez, para algumas de vocês, ou que está aqui, ou que não está aqui, que vai assistir depois, isso ainda está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Acontece. Já aconteceu.
Só que sabe o que é mais bonitinho e engraçado disso tudo? É que vem alguém e te diz que é falta de fé. Agora, disse, já aconteceu isso. Eu hago isso. É porque você não tem fé. É falta de fé. É, tá vendo que já aconteceu? É falta de fé. Ah, minha filha, olha direito, você não está orando direito, isso é muita falta de fé. Você precisa ter mais fé, o povo diz, né? É como o que está rezando errado. Está rezando errado. É uma mulher de pouca fé. É como quando você está fora do peso, está acima do seu peso, e aí o pessoal chega e diz assim: é falta de força de vontade. É como que a pessoa que fuma ou que bebe, que tem um vício, e que aí agora assim, não consegue porque é falta de força de vontade. Então, é meio que comparado com o seu cérebro, mas só que não é falta de fé, gente. É a falta de regulação do seu sistema nervoso. E eu vou te mostrar aqui como é que você pode estar fazendo para que você regule o seu sistema nervoso e as coisas funcionem. Eu não sei se vocês viram o meu devocional, eu compartilho parte do meu devocional lá no meu Instagram, só que assim, um story em um print. A gente não vai compartilhar tudo, né? Mas a gente faz ali só um pedacinho. E hoje foi, eu tô olhando aqui, tá? Salmo 37:4. Se a gente for olhar Salmo 37:4, ele fala: deleita-te também no Senhor e concederás o desejo do teu coração. Gente, só um adendo que eu deveria ter explicado antes para vocês. A minha, o meu método, ele é todo baseado na Bíblia, porque eu acho não, a Bíblia é o livro que explica tudo, inclusive explica a própria ciência, tá? Tudo que a neurociência, tudo que a medicina já trouxe, já deu o mundo, se você for olhar, já está lá escrito na Bíblia, tá? Ó, entra romance, sai romance, entra drama, sai drama, entra suspense, sai suspense, mas esse livro nunca saiu de moda. É controverso no nosso entendimento, mas nunca saiu de moda, tá certo? E aí, quando a gente fala deleita-se, quem deleita tem prazer. E esse prazer é em alguém que é superior a você, que é o dono do ouro, da prata e aquele que te criou. E ele concederá os desejos do seu coração. Não é qualquer coisa que você vai querer, mas ele vai conceder o desejo ardente do seu coração, o seu propósito, aquilo que é o seu propósito de vida. Só que para isso você precisa ter um sistema nervoso regulado, um sistema nervoso em equilíbrio. Tudo bem até aqui? E olha o que, que a gente faz. A gente vem em duas camadas. Só que o corpo é único. E quando eu falo que o corpo é único, eu estou falando que você é um ser espiritual num corpo material. Para que essa matéria ela possa realizar aqui na Terra. E como diz a oração do Pai Nosso, que seja assim na terra como já é no céu. E aí vem a obrigação nossa de fazer isso acontecer. Antes mesmo da gente entrar na oração do Pai Nosso, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, ele nem termina esse capítulo, ele diz: façamos o homem nosso imagem e semelhança. E confia a ele a governar sobre os céus e terra, sobre os répteis, sobre as aves, em tudo. Então é você, sou eu e você no nosso corpo físico. E aí eu quero lhe dizer por que, que o pensamento positivo sozinho não funciona. Aí você pode estar dizendo, mas você não acredita na lei da atração? Sim, só que ela não pode vir superficializada e vestida como uma roupagem somente de espiritualidade. Porque é muito mais profundo do que simplesmente você pensar positivo, simplesmente de você fazer afirmações no espelho, simplesmente você fazer mural de sonhos. Você pode até estar se perguntando, mas você faz tudo isso? Faço, mas você ensina as suas mentoradas também isso? Ensino. Mas será que eu estou falando contra? Não. Quando você está pensando positivo, está olhando no espelho e fazendo palavras de afirmação, a sua mente está funcionando sozinha. Você está
no estado de eu acredito ou não acredito. E essa dualidade, essa dúvida, é que vai gerar essa incoerência. Uma parte de você acredita, a outra parte de você diz que você está mentindo. E o que é que acontece quando isso acontece? O seu sistema nervoso entra em alerta. Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Eu não sei não. Eu penso positivo, eu olho meu mural dos sonhos e nada acontece. Você está visualizando, você está pensando, você está imaginando, porém, você não está sentindo, você não está criando memória. E memória sentimental, memória emocional, e isso não consolida no seu corpo. Não consolidando no seu corpo, seu cortisol vai aumentar. Por quê? Eu penso, eu emito ondas elétricas que chegam, que liberam neurotransmissores. Esses neurotransmissores, quando chegam no nosso coração, que o coração tem uma potência de 5.000 vezes maior do que o cérebro, ele coloca em nossa corrente sanguínea esses neurotransmissores que vai fazer com que você sinta e haja daquele jeito. Mas se tem uma incoerência, não é serotonina que vai, não é hormônio relaxante, é o cortisol. Cortisol é ruim? Não, ele disse que eu acordei. Só que cortisol em excesso me traz ansiedade, me traz insegurança, me deixa em alerta. E a mulher, ela foi feita não para ser guerreira, tá? Parar com isso, ser guerreira. Cortisol o tempo todo é para quem está na guerra. Você não está na guerra. Você não está na luta. Me disseram, acho que semana passada, ei, doutora, tudo bem? Está na luta, né? Disse, não, estou na luta, não. Eu estou na lida. Que a lida eu tenho que lidar, eu tenho que agir. Mas alguém, ele já lutou, já está guerreando por mim. Não quero guerra, não. Eu quero só lidar. E essa parte é a fisiologia. E a fisiologia tem que andar junto com a sua mentalidade, com a sua espiritualidade. Elas não funcionam sozinhas, você é uma só. E é a partir disso que nasce o meu método, onde eu uno neurociência, inteligência emocional, medicina integrativa e espiritualidade bíblica. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o seu cérebro é neuroplástico. Se você já pensou, já sonhou, já tentou acreditar, porém nada realizou, você precisa entender que há outros caminhos neurais a ser percorrido. Que, junto com a inteligência emocional, quando você sente aquilo que você pensa e você vai agir, aí você começa a entrar em coerência. Só que um corpo desequilibrado, cheio de cortisol, não tem coerência. Mas, acima de tudo, você não deve esquecer que, assim como você pensa em sua mente, assim é você. E é essa internalização de quem você é. Porque o que você pensa sobre você vai fazer com que você se sinta, se veja e haja como capaz de realizar aquele desejo que tem no seu coração. Vocês estão entendendo? Se não, então já anota aí para na hora das dúvidas. Está todo mundo entendendo. Isso aqui eu escrevi ali. Como o homem pensa no seu coração, assim você é, ou como você pensa em sua mente, assim você é. Isso é fisiologia, gente. Isso é fisiológico. O seu coração, além de ter um sistema nervoso próprio, é tanto que. O que é um marca-passo? O marca-passo é um neurônio que bate, vai ajustar as batidas do seu coração. E se esse neurônio está desajustado, você coloca um marca-passo extra para que quando ele pare, você comece a disparar. Se esse coração dispara de modo caótico, como é que você fica? Como é que você fica quando está ansiosa? Como é que é a sua frequência cardíaca?
Não é assim? Ou você. Não é assim. E há uma variabilidade cardíaca. O Instituto Herzberg, ele estuda isso. Isso não é coisa da minha cabeça, não é das vozes da minha cabeça, nas alturas, né? Não é das vozes da minha cabeça. Há um estudo que estuda a frequência, a variabilidade de frequência cardíaca junto com as suas emoções, junto com o seu estado emocional. E isso é muito estudado pelo pessoal do Dr. Joe Dispenza. Eles estudam muito sobre isso. E por que que eu estou falando isso? Para que vocês percebam que não são das vozes da minha cabeça, gente. Isso é estudo científico, tá? Eu sei que tem muito colega que chega e faz assim, mas isso não tem comprovação científica. Não tem no seu mundo, porque o que você está estudando ainda está por ali, né? A gente costuma dar foco e aumenta o campo de visão para aquilo que a gente dá foco. E aqui eu quero que vocês entendam esse. Gente, se nada ficou, mas se vocês entenderem isso aqui, tirarem um print para praticar, eu garanto a vocês que vocês começam a regular esse sistema nervoso e vocês começam sim a ter esses sonhos, esses desejos realizados. E agora ninguém vai dizer que é falta de fé ou que você está orando, está rezando de modo errado. São três janelas num só sistema. Imagina que você é uma árvore. E você começa, não do tronco, você começa da raiz. Até quando você floresce, está pronto aí para deixar a sua espécie, o seu legado no mundo. De manhã, você só precisaria de 3 minutinhos. Você tem 3 minutos pela manhã? Se você não tiver 3 minutos pela manhã, aí aquela máxima de seja você a pessoa mais importante da sua vida já foi. Se você não consegue separar 3 minutos para você de manhã, nem que seja quando você estiver sentada no banheiro, no vaso sanitário, deixando tudo aberto, porque todo mundo está achando que você está fazendo número um com dois, e aí ninguém vai me interromper, mas você precisa criar esse tempo para você. E talvez para quem já tem isso, já está acostumado, seja bobagem. Mas se tu não tem, tu se tranca no banheiro 3 minutos e o povo vai pensar que é teu intestino que está funcionando. E às vezes até o intestino vai funcionar porque você está começando a se regularizar. Mas de manhã, isso aqui é um fator crucial. Hoje a gente já acorda no piloto automático. Hoje a gente já acorda preocupada com o que é que eu vou fazer, preocupada com o que eu não fiz ontem, que não vai dar tempo de botar na agenda hoje e que eu já tenho outras coisas para fazer de hoje e de amanhã. E aí eu já saio correndo pro mundo e o mundo me engolindo. Só que esse período que você acorda é um período tão crucial que ele define todas as outras horas da sua vida. Ele é capaz de definir todas as outras horas da sua vida. É o período onde o sono está em ondas teta, ondas alfa, que é aquele acordar calmo, e ainda meio que em onda teta. É o período da criatividade, é o período da abundância, é o período de conexão e reconexão com você. Você ainda não assumiu o filtro do dia. E essa é a hora de você começar a assumir o controle sobre o seu corpo. Quando eu falo sobre o seu corpo, é sobre primeiro a sua mente. E aí, nessa hora, você se coloca num momento de sentir. Sentir o seu maxilar, sentir o seu trapézio, os seus ombros, alongar, sentir o seu corpo, sentir a sua célula, sentir o ar entrando nas suas narinas e saindo pelo seu corpo, percorrendo e saindo do seu corpo. Com calma. Essa é a hora também que você pode visualizar rapidamente o seu dia. Por quê? Porque, mas não é aquele negócio assim, eita, eu não fiz isso ontem, hoje eu tenho que ir no supermercado, mas eu ainda não fui no açougue. Não. É visualizar como você deseja que seja o seu dia.
mesmo com todo o trabalho que você tem aí para fazer. É aqui, gente, que a maior rede neural, o maior número de neurônios estão abertos para você, para construir uma neuroplasticidade. Existe um estudo dos pianistas que eles ensaiavam nesse estado entre ondas alfas e onda teta. Ensaiar sem tocar o piano, tocando só aqui, ó. E que eles se deram bem melhor, eles tiveram um treino bem melhor. E você pode ensaiar o seu dia, mesmo sem ainda o dia ter acontecido, nesse momento aqui, em 3 minutos. Mas é sentir que isso já é real, sentir que isso está acontecendo. O período da tarde a gente chama do tronco. Seria um período de maior consolidação, incorporação, na verdade. Então, você tiraria outros de 5 a 10 minutos para ancorar aquilo que você sentiu pela manhã. E olha que já aconteceu tanta coisa que pode ser que você tenha perdido o foco daquilo que você visualizou na sua mente, daquilo que você sentiu pela manhã, e você precisa resgatar a sua memória. Porque eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz esperançar. E aí eu ancoro aquilo que foi visto, aquilo que eu determinei de manhã, porque já tem muito ruído aí. Então, relaxa o corpo, senta, respira, vê teus ombros como é que estão, relaxa o ombro, relaxa a mandíbula. Tudo muito simples, você pode fazer isso com movimentos respiratórios. Eu deixei lá para vocês que fizeram a imersão, não sei se vocês fizeram aquela respiração que eu compartilhei, eu tinha compartilhado na mentoria, eu tinha feito para as meninas da mentoria e compartilhei com vocês na imersão, né? Que fez aquela respiração. E gente, a gente respira com 1/3 da capacidade dos nossos pulmões. Papai do céu nunca fez nada. Ele nunca escreveu certo por linhas tortas, ele sempre escreveu certo na linha certa. Se ele botou o seu pulmão com capacidade X, que era para você respirar com capacidade X. E a gente respira assim, 1/3. Então é mais ou menos assim. Se isso aqui é o seu. Ixi, não ficou brilhando. Se isso aqui é o seu pulmão, você respira com isso aqui, ó. Tem tudo isso aqui, sem respirar. E esse é o momento que você pode. Respire em 4 tempos, sente em 4 tempos, solta em 4 tempos e para no vazio em 4 tempos. Eu preciso ficar 2 horas? Você não precisa. Começa com 5 minutos, começa com 3 minutos. E você vai sentir o quanto te traz leveza. E aí é nesse período que você vai soltar. Você vai relaxar, você vai soltar tudo que aconteceu de manhã de registro para que você recupere aquele registro intencional que você colocou no período da manhã. E se fosse vocês, tirariam um print disso, tá? Quer que eu volte? Deixa eu voltar aqui. Posso seguir? Outro. Aí eu vou aqui para. E um outro período que também é de consolidação, é um período onde você leva para sua mente subconsciente essa nova construção e é essa condição fisiológica que você precisa ter. Por que tem muita gente com insônia? Por que a insônia e a ansiedade pioram no período noturno? Porque as pessoas costumam ir para a cama pensando no que não fizeram, no que precisaria ter feito e no que vai fazer amanhã. Mas, gente, você não tem mais o ontem, você não tem mais o amanhã, você só tem o hoje. Quando eu perco o sono, eu sei que alguma coisa não está acontecendo legal na minha vida. Porque eu sou a pessoa que deita e dorme. Ou eu estou muito eufórica, ou eu estou muito. Ou eu estou doente mesmo, alguma coisa que adoeceu. Mas geralmente eu deito e durmo. Porque em paz me deito e logo eu durmo. Ou seja, sem ansiedade. Esse é o momento que você precisa deitar-se
e deixar que a sua mente subconsciente troque as crenças. Ou seja, coloque aquele desejo, aquela intenção que você estava desde de manhã até aqui. Porque agora você começa a entrar em ondas tetas de novo. É a onda da criatividade, é a onda da conexão emocional, a onda que você vai criar a sua realidade, vai co-criar, vai criar com Deus a realidade que você planejou. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Vocês já dormiram se fazendo uma pergunta e no meio do sonho da pergunta, ou quando você acorda, você tem a resposta? Sim ou não? Sim. E eu sempre digo, eu sempre trago de exemplo uma imersão presencial que eu fiz. Maria Elza foi a primeira a comprar o meu ingresso. Aí a gente sabe que a gente está subindo de nível quando seus amigos compram o seu projeto porque eles lhe conheceram na versão antiga. E agora eles já reconhecem a sua versão nova. É porque diz que quando você muda de nível, você tem que mudar de amizade. Porque aquelas amizades vão ficar na memória com aquela pessoa que você foi. Mas não, quando ela comprou o primeiro ingresso, eu disse, não, agora vai ter que acontecer porque eu já ganhei. Se minha amiga comprou o ingresso para ir, é confiança. Eu fui dormir pensando, eu passei o dia todo muito, não era angustiada, mas muito preocupada. É preocupada, né? Ocupada com uma coisa que não era para ser minha. E aí eu não queria, eu estava vendo orçamento e eu disse, gente, eu não posso, não quero gastar. Tinha determinado que eu não ia ter prejuízo. Eu tinha determinado que eu não ia ter prejuízo, se eu não tivesse lucro, mas não ia ter prejuízo. E que era assim, e que eu não queria oferecer coxinha, cachorro-quente, bolo com meio mundo de lambança e refrigerante. Eu queria tudo bem light, bem diet, bem frufru. Só que isso é mais caro. Eu também não queria aumentar, também tinha determinado que não iria aumentar o ticket do ingresso, o valor do ingresso. E eu fui dormir pensando nisso. E aí eu perguntei assim, eu disse, olha, assim, sabe de uma coisa? Esse projeto não é meu, esse projeto é seu, eu vou dormir, amanhã o senhor me dá a resposta. Gente, no outro dia, quando eu acordei, Deus me deu o nome da pessoa que eu precisaria me conectar, para que ele me conectasse com uma outra pessoa, para que fosse meu parceiro dessa imersão e eu não tomasse prejuízo e ela tivesse visibilização e eu não aumentasse o ingresso. E foi maravilhoso aquilo tudo que aconteceu. Então é nessa hora que você vai ter que levar os seus problemas, a sua preocupação, mas não no sentido do que é que eu vou fazer. E aí vem você soltar para quem pode fazer. E a resposta você trará no seu subconsciente, porque ele vai te mostrar, mas é você quem tem que executar. E aí você vai dormir com a pergunta: eu já vi, eu sei que é possível, eu sei que está lá, e aí vem a questão da fé, a questão do que eu orei, agora eu quero saber como é que eu faço, porque eu não sei me dar a resposta. E aí vem Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. É você desativar o seu sistema de alerta, desativar o seu sistema simpático e deixar o parasimpático agir e você relaxar para que o cortisol baixe, a melatonina suba. A melatonina produz serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. E aí as conexões vão vir. É você soltar o controle. Você já ensaiou como é que você queria de manhã? Você não já ancorou à tarde? Deu a definição, a clareza para o seu cérebro, para a sua mente, de que era isso que você queria? E agora para de vigiar, de vigiar. De vigiar como guarda, né? Para de vigiar, para de fazer essa vigilância. Solta e obedece a resposta. E tem mais. Você só vai ter outra resposta quando aquela resposta que você já teve já foi cumprida. Senão você vai ficar patinando no gelo o tempo inteiro. Já tiraram print dessa tela?
Vou abrir para cá. E aqui tem uma outra armadilha, tá, gente? Praticar isso tudo com pressa. Aí eu pego e faço afirmação. Porque eu sou abundante, porque eu sou... Nem senti. O que você emite, o que o seu coração vibra, não é o que você fala, é o que você sente. Você tem que declarar sentindo. É declarar com sentimento. Às vezes, até a sua leitura bíblica é sem sentimento. Aí vem essa instalação do que é o consciente com o subconsciente para interligar a sua fé. Mas a fé é sentir. É isso quando dizem que a fé não é racional. A fé é o sentir. E o sentir que já é verdadeiro e que é real. Agora, às vezes o nosso corpo atrapalha pelo senso de urgência, pelo senso da escassez, de que não é possível. E não é possível por você não, por causa de você não. É possível porque será através de você. É doloroso porque você tem que diminuir o seu ego. Aí eu não vou entrar muito nesse assunto porque a gente já passaria para a psicanálise. Mas é para diminuir o seu ego. Que a gente é vaidoso, como homem, né? A gente é vaidoso. E a gente não quer mostrar ao outro que a gente está errando. Só que quando você faz isso com pressa, você já está errando. Você já está errando. Então, que seja 3 minutos, mas que sejam os 3 minutos mais bem feitos da sua vida. Depois essa urgência vai acabando, vai passando e você vai adquirindo mais tempo. Comece do jeito certo. Comece pouco, comece pequeno, mas comece do jeito certo. Aí você vai ter essa melhor sensação, você vai ter resultado vindo através de resultado e empilhamento de resultado é que faz você chegar ao seu pódio. Mas o mapa sozinho não muda ninguém, eu te convido também para a fisiologia da alma, né? Algumas de vocês já conhecem, outras não. Eu vou encerrar para a gente fazer as perguntas, mas aí fica a orientação de vocês mergulharem mais fundo, comigo de preferência, se pode ser semítico também, mas comigo de preferência, tá? E vamos lá. Deixa eu parar aqui a compartilhamento, deixa eu parar a gravação